Olá, boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que estamos aqui mais esta semana para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos pensamentos do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Que possamos aprender com seus ensinamentos, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os filhos e a relação de família. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se a estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Essa passagem, ela nos mostra a importância que é a educação que nós vamos dar aos nossos filhos desde o momento em que eles nascem, desde o berço, né? Muitas vezes a gente se preocupa em colocar os nossos filhos em excelentes escolas. Nós queremos que nossos filhos entrem numa faculdade pública, numa faculdade de renome, para que eles tenham um bom desempenho, para que eles sejam bem-sucedidos, né? E a gente, às vezes, até pressiona demais os nossos filhos, os nossos adolescentes, para que eles sejam os melhores da classe. Existe uma escola aqui em São Paulo que chama a Escola Bandeirantes, que é uma escola que ela seleciona as classes pela nota, pela capacidade. O que, ao meu ver, é um problema muito sério, porque incita tanto a rivalidade entre os alunos, como se tiver um aluno ali que tem uma dificuldade de acompanhar, vai ter a sua autoestima extremamente abalada. Muitas vezes, os pais buscam escolas tão boas e tão renomadas, muito mais para satisfazer ao próprio ego, muitas vezes para satisfazer as suas frustrações, as suas aspirações que não foram realizadas, e aí eles projetam, né, nesses filhos todos os seus sonhos, todos os seus ideais, e passam às vezes a vida toda nessa cobrança, né? Não curte muitas vezes os filhos porque estão ali pressionando para que eles tirem as melhores notas, para que eles tenham um desempenho exemplar na escola. Não basta ir bem, ele tem que ser precisa ser um dos melhores para poder competir no mercado de trabalho. Isso é fato? Isso é fato. Mas nós que já temos um certo entendimento, né, e sabemos, todos nós, né, principalmente as pessoas que já nos acompanham aqui na página,
que nós somos espíritos encarnados num corpo, né, momentaneamente, transitoriamente, sabemos que o avanço e o aprendizado mais importante é o espiritual. Claro que a gente não ignora as necessidades da matéria, claro que a gente sabe que nossos filhos precisam ter um bom desempenho, que eles precisam ser bons profissionais, ter um trabalho né, que dignifique a sua existência, para que eles possam ter uma boa casa, um carro, construir família. Essa é uma preocupação de nós todos, né, dos pais. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode perder de vista que o que a gente se comprometeu antes de reencarnar e antes de receber esse espírito em nossas famílias foi com o avanço espiritual dessas crianças. E é desde lá do berço que a gente tem que se preocupar em estruturar a educação moral dessas crianças. A escola é um lugar em que nossos filhos vão obter conhecimento, né? Vai obter conhecimento sobre, né, todas as áreas da ciência, né, em humanas, em exatas, vai aprender o que é a parte cognitiva, né, vai aprender tudo aquilo que a pessoa precisa para ter um bom desempenho aqui na matéria. Mas o caráter, ele é algo que nós temos a responsabilidade enquanto pai e mãe de ajudar a desenvolver dentro das nossas casas, desde o berço, desde que a criança começa a dar, né, os primeiros passos. A gente já tem que começar a disciplinar essa criança de forma muito amorosa, né, sem violência, sem castigos absurdos, né, impor limites, mas de forma amorosa, não só repreendendo de forma muito violenta. A gente está escutando muito, ainda mais dentro da minha área, que a gente mais ouve é que essas crianças estão perdidas, essa geração está perdida, que ninguém quer nada com nada, que ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar. Mas, gente, vamos pensar que quem educa essas crianças somos nós. Estamos numa era da humanidade em que nós estamos recebendo espíritos, tanto que vêm de zonas mais elevadas, como de zonas mais atrasadas, do umbral mesmo. Tem crianças que estão reencarnando direto do umbral para as nossas casas. E nós temos um papel muito importante na vida desses espíritos. Se nós estivermos fazendo desempenhando o que nós nos comprometemos para a criação dos nossos filhos moralmente, se estivermos com a nossa consciência tranquila, a gente não tem que se preocupar, né? Como está aqui nos ensinamentos do Cristo. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Educando, formando, trabalhando a questão do egoísmo e do orgulho, que são as duas maiores chagas espirituais, e a gente está recebendo espíritos extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, e temos uma responsabilidade muito grande de trabalhar esses vícios nessas crianças. Mas a gente não pode perder de vista o nosso modelo, o nosso exemplo é mais importante do que qualquer palavra, né? Então não adianta eu dizer para o meu filho não fume se eu fumo. Não adianta eu dizer para o meu filho não seja orgulhoso, não seja egoísta se eu sou egoísta. Então eu estou ensinando meu filho a dividir com o coleguinho o lanchinho na escola, mas quando eu estou no carro levando ele para, né, o horário para a entrada do horário da escola, eu estou lá no trânsito e estou brigando com todo mundo no trânsito, no caminho, não dou passagem para ninguém, demonstro todo o meu egoísmo, mas eu tenho um belo de um sermão dizendo para o meu filho que ele não pode ser egoísta. Eu digo para o meu filho que ele tem que ser educado, mas muitas vezes eu não educo o meu filho. Eu entro no quarto dele de forma desrespeitosa. Não que eu não tenha que entrar no quarto dele, tenho sim, tenho que até dar uma monitorada para ver se está tudo bem, se não tem drogas, né, com que meu filho está mexendo na internet, mas eu tenho que lembrar que o exemplo é tudo.
Se eu quero o respeito do meu filho, eu também tenho que respeitá-lo. Não posso perder a minha autoridade, mas eu não posso ser autoritário. Eu tenho que ser amoroso, eu tenho que dizer um bom dia, dar um abraço no meu filho, olhar ele nos olhos e mostrar para ele o quanto eu amo. A gente sabe que nós estamos reencontrando, muitas vezes com desafetos de outras encarnações, e as nossas energias às vezes se repelem, mas a gente tem que orar muito, pedir muito, para que a gente tenha a capacidade de superar às vezes essa energia, né, de distanciamento, que às vezes é natural, porque vem de outras vidas, e a gente tem que pedir muito força para Deus, né? Muita força, a gente tem que pedir muita perseverança para que a gente possa transpor essa barreira do antagonismo de outras encarnações e tentar se aproximar amorosamente dos nossos filhos, educá-los. É em casa que a gente tem que começar. E se a gente fizer tudo isso e mesmo assim a gente não tiver um sucesso, não formos bem sucedidos na educação que a gente vai oferecer aos nossos filhos e eles simplesmente entrarem nas drogas, se tornarem marginais ou extremamente egoístas e orgulhosos, e a gente tem a nossa consciência tranquila, a gente não tem do que se culpar. A gente terá novas oportunidades para fazer essa reparação. Você estava falando e eu vinha refletindo, né, sobre o que você estava explicando. Eu acho que a importância moral é o mais importante, né? A gente quer que nossos filhos sejam uns mini gênios, né? E a gente deposita nos filhos normalmente tudo aquilo que nós não conseguimos, né? O que eu não consegui ser, eu quero que meu filho seja. Primeiro que respeito, acho que a gente não se impõe, né? A gente conquista. E conquista tendo respeito do outro. Primeiro enxergando que sim, eu tenho a responsabilidade de educar aquele filho, mas que ele tem um ser, um irmão, ou como você falou, um desafeto do passado. Então, muitas vezes, a gente fala assim, o meu filho é teimoso, o meu filho não me ouve, o meu filho é bocudo, o meu filho não obedece, ele é arteiro, eu não sei mais o que fazer. Um monte de adjetivos, né, que a gente dá para o filho da gente, mas sempre olhando ele, né? No sentido, dando os adjetivos para ele, não olhando para a gente. Se nós cremos em vidas passadas e estamos aqui para fazer ajustes, quem é o meu filho numa outra vida? Quem foi, né? Qual foi a nossa relação numa outra vida? Então, refletir nesse sentido de que ali está um ser com livre-arbítrio e que nós temos sim a obrigação de educar, a obrigação de dar o exemplo, mas sempre amorosamente. Vamos imaginar que de repente, numa outra vida, eu fui o capataz da fazenda e o meu filho era um escravo e eu chicoteava ele. Então, nessa célula familiar, nós pudemos vir encarnados nessa família para que a gente pudesse se ajustar amorosamente. Ah, mas eu dei todo o meu amor e o meu filho me repele, porque ele ainda tem marcas das vidas passadas. Ele não se lembra perfeitamente, mas é algo que é mais forte que ele. Energia, né? Acaba se repelindo. Então, antes de a gente repreender, de a gente emanar palavras tóxicas contra o nosso próprio filho, vamos tentar analisar se nós fizemos tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu me comprometi em fazer para esse irmão. Porque antes de eles serem nossos filhos, eles são nossos irmãos. O que eu posso ter feito de mal a esse irmão numa outra vida? Então, nessa daqui, eu quero impor o que eu quero, não respeitando que ali existe um ser que tem sentimento próprio. Então, educar não é impor. Ninguém gosta de receber imposição. Ah, mas ele é meu filho, tem que me obedecer. Por quê? Ele deve sim o respeito ser conquistado mutuamente. E aí a grande chance desse momento, desse véu do esquecimento, para que a gente possa amorosamente acolher,
ensinar. E como você falou, se ainda assim eu não tive a reciprocidade dessa relação, mas tenho a consciência limpa, a consciência leve de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, amorosamente, missão cumprida. Exatamente. É muito importante também, em cima de tudo isso que o Sérgio falou, nos lembrarmos que dentro dessa encarnação, o nosso maior desafio é ser modelo, né? Eu não posso cobrar do meu filho se eu não faço. Eu sou egoísta, sou orgulhosa, né? Sou indisciplinada, mas eu quero que meu filho não seja egoísta, não seja orgulhoso e seja extremamente disciplinado. Então, como eu posso cobrar do meu filho algo que nem eu consegui trabalhar dentro de mim? Eu acho que uma das mensagens mais importantes é essa. Eu tenho a oportunidade nessa encarnação, principalmente do 0 a 7 anos, que está começando a formar, né, o ego da criança. Né? Ela está em desenvolvimento do 0 a 7 anos. Nesse período é um período riquíssimo de possibilidades. A gente tem uma riqueza de possibilidades de passar alguma coisa nessa encarnação para a criança. Ela está mais flexível ao absorver, né? E cuidar para o nosso próprio comportamento. Porque não adianta a gente querer ser autoritário. A gente tem que adquirir autoridade. E a autoridade a gente tem à medida que a gente é um exemplo de pessoa. Então, a gente tem que se transformar para, a partir disso, tentar ajudar os nossos filhos a serem pessoas melhores ainda aqui nessa encarnação. Tanto a gente aproveita a oportunidade e nossos filhos também. Né? Aí a família evolui junto. Que a família como o Sérgio sempre fala, é uma célula importantíssima de desenvolvimento espiritual. É ali que tudo acontece. Não adianta eu querer sair para a comunidade, sair fazendo o dia inteiro caridade numa ONG, se dentro da minha casa eu não tento ajudar meu filho a se tornar uma pessoa melhor. E não só materialmente, mas uma pessoa melhor espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Isso aí. Chegou agora aquele momento das nossas vibrações, onde nós vamos unir nossos melhores pensamentos. Então vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo, nos banhando em muita luz, em muita harmonia. E agora, junto ao Mestre querido, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito. Vamos vibrar pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, problemas de relacionamento entre pais e filhos. Vamos envolver essas famílias em amor, em paz, em harmonia. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico. Vamos envolvendo em muito amor, em muita fé, em muita força. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos privados da liberdade, pelos nossos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos e amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos, Mestre querido, pelos nossos lares, pela proteção de nossa casa, de nossos cônjuges, de nossos filhos, parentes e amigos. Que essa energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro,
de nossa cidade, de nosso país, de todo o nosso planeta Terra. Silenciamos, Mestre querido, para abrir nossos corações a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifiquem a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que cure nossas enfermidades, para que nos dê equilíbrio, para que nos dê força para continuar a nossa jornada, que possamos ser bons pais, bons filhos, que principalmente tenhamos uma encarnação de amor e muita harmonia dentro de nossos lares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sigam a nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, compartilhem, divulguem, sigam, porque vocês vão ajudar cada vez mais a divulgar esse trabalho que tem a única finalidade de levar um pouco dos ensinamentos de Jesus aos lares. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana, até semana que vem. Tchau, tchau.